Estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica da semeadura, porque a vida é assim, né, irmãos? A gente está sempre semeando alguma coisa através das nossas palavras, através das nossas atitudes e até dos nossos pensamentos. Muitas vezes essa semeadura do pensamento que ninguém vê, ela é muito maior do que a semeadura que fazemos através de palavras e através das nossas atitudes, mas ambas são importantes. Quero ler Gálatas capítulo 6, do verso 7 até o verso de número 10, que diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Um dos exemplos mais extraordinários sobre paciência, foco, é rural. São os textos da Bíblia que falam sobre plantio, sobre semeadura. Paulo usa muito isso, né? Ele escreve ao Timóteo falando que o lavrador, ele espera com paciência as primeiras chuvas. Então, há sempre um ensino, uma revelação de Deus para a nossa vida através da natureza, através da semeadura. E esse texto de Paulo aos Gálatas está falando exatamente sobre isso. Quando nós pensamos na dinâmica da semeadura, nós estamos pensando em três coisas. A primeira é: ninguém colhe o que não planta. Isso é uma questão de coerência. Muitas vezes nós estamos com as nossas atitudes querendo colher aquilo que nós não plantamos. Alguém disse que nós não fazemos favores, nós plantamos favores. Então tudo que você faz na vida é uma semeadura. Quando você pede a Deus um milagre, Deus te dá uma semente. Ele te dá uma semente de prosperidade, Ele te dá uma semente de saúde. Então Deus sempre trabalha a partir de uma semente. Então as grandes coisas que eu almejo na vida, elas estão ali. Alguém disse que você tem numa semente uma floresta, está contida numa simples semente de fruta. Então quando você pensa em semeadura, essa é a primeira coisa. Ninguém colhe o que não planta. Então eu preciso honestamente avaliar qual tem sido a minha semeadura, aquilo que eu estou semeando na minha vida. Quais são as boas sementes que eu tenho plantado? Muitas vezes nós plantamos uma má semente. Muitas vezes a nossa lavoura não é uma boa lavoura. Muitas vezes o que nós plantamos no nosso coração, o que nós plantamos nas nossas relações, não são coisas boas, não são coisas saudáveis. E aquilo vai germinar de um jeito ou de outro. Eu fico chocado quando você planta uma semente e logo vem, juntamente com a semente, as ervas daninhas, as coisas do mal. Você não precisa semear aquilo. O mal, ele é quase que natural. Nós temos uma tendência natural para aquilo que é mal. Então o meu esforço para plantar coisa boa é muito gigantesco. Eu nunca ensinei os meus filhos a desobedecerem, nunca dei uma aula de desobediência, mas eles já nasceram sabendo, né? Agora, obedecer eu tive que ensinar, tive que gastar tempo para ensinar os meus filhos qual é o benefício, qual é a importância de obedecer. Então, quando você pensa em semeadura, a dinâmica dela nos ensina isso. Ninguém colhe aquilo que não planta. Se você quer realmente colher coisas boas na sua vida, plante coisas boas. Se você não quer colher coisas ruins na sua vida, não plante coisas ruins na sua vida. Nós somos uma terra, né? A Bíblia diz que somos uma terra que tem espinhos ou que tem pedras, ou somos uma boa terra. O coração nosso é uma terra. O nosso coração é o lugar onde a semente cai e ela cresce, ela germina. Então que nessa oportunidade de reflexão você leve em conta essa questão da coerência. Ninguém colhe o que não planta. Segundo,
Isso faz parte da dinâmica da semeadura. Ninguém colhe no momento que planta. Nós somos muito afoitos. Nós temos um problema que chama ansiedade. Nós temos um problema. Nós não sabemos esperar. Muita coisa na vida, muitas coisas na Bíblia, elas acontecem para gerar perseverança. Até a esperança é fruto disso, né? É uma tribulação que gerou uma experiência, que trouxe uma paciência e que fez brotar uma esperança. Todos nós queremos a esperança, mas ela é bisneta da tribulação, ela faz parte de um processo. Então, quando você olha o campo, é muito comum nessa época do ano, as pessoas já estão, né, colhendo, mas no começo do ano, ou no final do ano passado, elas prepararam a terra. A partir do mês de setembro, que é a época da chuva, os agricultores já começaram a preparar a terra, adubar a terra, plantar a semente para colher agora. Então, muitas vezes nós perdemos a paciência, muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, porque nós não sabemos esperar, nós não entendemos ainda essa lógica que ninguém colhe no momento que planta. Eu tenho hortaliças na chácara, eu tenho pés de frutas, mas eu sei, se eu quiser chupar laranja daqui a alguns anos, é agora que eu tenho que plantar. Eu não posso plantar de manhã e querer colher a fruta no final da tarde. Então, muitas vezes é assim que nós fazemos na prática, nós nos tornamos extremamente incoerentes, impacientes com as nossas plantações. Paulo diz aqui no texto, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O que ele quer dizer com a seu tempo? E por que nós cansamos de fazer o bem? Porque a gente quer um retorno rápido. Então, tenha paciência. Essa é a segunda lei da semeadura. Ninguém colhe no momento que planta. E por último, ninguém colhe na proporção que planta. Isso é muito interessante, porque agora ele vai falar de consciência. Se ele falou de coerência, ninguém colhe o que não planta. Se ele falou de paciência, ninguém colhe no momento que planta. Agora ele fala de consciência, ninguém colhe na proporção que planta. Tudo que você planta, você vai colher muito mais do que plantou. Isso é comum. Você planta 3 grãos de milho numa cova e você tem no mínimo 3 espigas. E cada espiga traz lá mais de 100 grãos. Uma espiga tem basicamente 100 grãos de milho. É aquilo que Jesus fala, a 100 por 1, né? Nós vamos colher a 100 por 1. Então a natureza está revelando aí que realmente Deus não falha. Então tudo que você planta, você vai colher muito mais do que plantou. Então se você planta sementes boas, você vai colher 100 vezes mais daquilo que você plantou. Mas se você planta coisa ruim, 100 vezes mais do que você plantou. Então isso nos ajuda a entender o quanto as coisas que nós plantamos, o que nós falamos, o que nós fazemos e o que nós pensamos tem peso no mundo espiritual. Muitas vezes nós não medimos as consequências daquilo que nós falamos. Se você fala mal de alguém, 100 pessoas vão falar mal de você. Se você fala bem de uma pessoa, você tem 100 pessoas falando bem de você. Se você prejudicou a pessoa, são 100 pessoas prejudicando você. Foi o que Deus falou para Abraão. Falou, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas antes ele disse, ser uma bênção, na medida que eu semeio, sendo bênção na vida das pessoas, 100 pessoas, para cada pessoa, 100 pessoas vão me abençoar. Então é simples, faz a conta. Então hoje eu quero desafiar você a repensar sobre o que você está semeando. A gente semeia no coração, a gente semeia na mente e a gente semeia na vida das pessoas. Então essa é a dinâmica da semeadura. Ninguém colhe o que não planta. Ninguém colhe no momento que planta e ninguém colhe na proporção que planta. Então eu preciso ter coerência, eu preciso ter paciência e eu preciso ter consciência. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que essa reflexão nos leve a reavaliar aquilo que nós estamos semeando. Não culpe Deus pelas suas colheitas, culpe a si mesmo pela sua semeadura. Pai, nos ajude com a graça do Senhor Jesus Cristo
a semear bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes. Nos ajude a entender a dinâmica da semeadura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.